Graças a Deus. Vamos rever alguns pontos já conhecidos. E o principal deles é que somos espíritos em corpos físicos, vivendo uma reencarnação. Vamos compreender que, como espíritos, buscamos evolução para o mundo espiritual. Não se busca evolução como espírito para o mundo físico, se busca para o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, em universos grandiosos, dividido em várias camadas dimensionais, cada uma com suas energias próprias, com seus teores específicos, selecionam aqueles que podem lá entrar. Cada dimensão carrega em si o seu ponto de consciência e seu ponto de sabedoria e de inteligência. Qual o desejo de todos os espíritos? Ultrapassar as dimensões imediatamente acima e se colocarem mais próximos do núcleo central do universo, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a busca de todos os espíritos. E assim, vem em cada espírito o estágio do raciocínio, da atuação da inteligência e da fixação de registros de fatos, que é a base da consciência. Assim, por cada dimensão que passamos, se estabelece uma base de conhecimentos, onde nós dizemos, formou-se uma consciência naquele ponto onde a sua inteligência espiritual se estabeleceu. E quando se estabelece em um ponto mais alto, se desintegra os pontos mais baixos, porque não se leva para o degrau superior bagagens do degrau inferior, do degrau anterior em que você estava. Por quê? Porque as bagagens do degrau inferior são bagagens pesadas para o degrau posterior que seu espírito irá entrar. Então esse é o processo de evolução. Se abandona os fardos, os pesos energéticos, os pesos que se carregam no espírito, para que se possa agregar então valores novos. Não existe condição, não se há possibilidades de se agregar uma consciência nova juntamente a uma consciência velha. Ou você raciocina e age por uma consciência ou pela outra. Então não há como atuar com duas consciências. E assim vem a necessidade da lapidação dentro da sua individualidade de si mesmo, lapidar a sua consciência, queimar os registros negativos, não buscar as lembranças negativas que a faixa baixa da consciência registra e impulsiona para a nossa mente lógica. Vamos trabalhar para que possamos, dentro da nossa individualidade, estarmos mais leves para o nosso próprio espírito, leves para a nossa própria consciência. E como fazemos isso? É a seleção de assuntos. Seleção dos assuntos que processamos na nossa mente. Por quê? Porque o assunto traz informações, traz energias. Esses assuntos carregados de energias vêm como células que se acomodam na base da consciência do espírito. E quando você parte para um ponto superior, aquele fardo pesa em seu ser. Seu espírito não alcança um ponto dimensional mais elevado. Aí vem a necessidade da autodesintegração da consciência para que se possa estar na consciência superior. É a luta do próprio espírito com si mesmo. Os grandes mestres sempre falaram, a maior batalha do espírito, de um ser, é contra ele próprio. Porque ele constrói para si tanto a felicidade quanto a dor. Ele constrói para si aspectos positivos ou negativos. Porque quando se traz uma informação, ela transforma em pensamento, o pensamento transforma, projeta e gera sentimentos. Todo pensamento gera um sentimento, mesmo que você não perceba, mesmo que esse sentimento não aflore, ele se manifesta dentro de você. Somos uma cadeia energética que carregamos em nós mesmos, tanto a parte mental quanto a parte da energia que compõe as nossas células, como um todo. Então vamos compreender, temos que administrar a nossa mente, administrar o nosso ser.
Vamos tirar exemplo daqueles que viviam em tempos passados e foram vitoriosos, ultrapassando as camadas superiores. Mas como eles viveram? Alheios àquilo que não lhes serviam. Não se pode participar do mundo inferior e depois querer estar no mundo superior. E quais são os assuntos do mundo inferior? Você sabe, existe um mundo inferior espiritual e o mundo inferior onde a mente humana dos encarnados atuam e projetam e multiplicam essas energias. Você pode viver do lado dessas camadas, dessas nebulosas negativas e não se contaminar, mantendo a sua polaridade positiva, não concebendo em sua mente processamentos de informações que não lhe servem. Então vamos compreender o que devemos tocar com a nossa mente, o que devemos tocar com o nosso magnetismo, porque o poder magnético do encarnado ele é muito grande. Toca-se com a mente um ponto, esse ponto ativa uma energia que vem para a sua mente, você sente, transforma em sentimento e projeta a reação do negativo, a reação magnética dentro de si mesmo. E se o ponto é negativo, você traz a energia negativa e aloja dentro das suas células espirituais. Aparentemente não foi nada, mas traz-se uma contaminação ao espírito. O espírito se torna doente. O espírito se torna inútil para uma dimensão de luz. Então, valer-se do magnetismo do corpo físico para trazer o que é positivo, para desintegrar o negativo, é a valiosidade de uma reencarnação. Estar reencarnado, utilizando o magnetismo do corpo com sabedoria, é uma grandiosidade para todo espírito. Porque o espírito desencarnado, ele usa a sua própria mente, ele tem que fazer o esforço mental, porque ele não tem a base magnética que o encarnado tem. Então ele luta com maior dificuldade. Tanto que os mestres superiores utilizam dos encarnados com o magnetismo que temos para abrir dimensões e fazer deslocamentos em camadas mais inferiores. Porque o nosso magnetismo, fortalecido e conectado a eles, é um ponto de atração quando eles querem assim retornar. Então, para vocês compreenderem o valor grandioso que temos, um corpo físico com a base magnética poderosa, uma mente pura, raciocinando o que é útil e nobre para si mesmo, um campo emocional dentro de nós mesmos, selecionando as emoções que podemos sentir, uma inteligência, tirando da nossa boca as palavras que são produzidas, que foram geradas, que foram criadas pelas mentes inferiores, palavras que não podemos dizer, mas são simples palavras, não têm uma intenção, mas o teor vibracional da sua composição é negativa. Assim como a bebida alcoólica, é simples, mas o teor vibracional daquela energia é negativa. Da mesma forma a droga. Ah, mas eu sou bem intencionado. É bem intencionado, mas é um espírito doente. É um espírito que não consegue evoluir porque suas células espirituais são doentes. Então temos que compreender, usar com sabedoria o instrumento magnético que temos. O positivismo. O positivismo inicia pelo magnetismo do corpo. Então, quando o magnetismo do corpo cai da sua base positiva, começam então as turbulências. Você começa a se enfraquecer. A sua mente não raciocina com inteligência. A sua consciência não age sobre os seus atos. As suas emoções tendem a ser negativas. Por quê? Porque o seu magnetismo vai descendo do positivismo e se ligando a pontos mais inferiores. Então vamos lembrar, utilizar o magnetismo do corpo para o positivismo é o exercício que você faz logo no início do seu dia e durante todo o dia, e principalmente ao adormecer. Impulsionar o magnetismo do corpo, impulsionar a posição mental para um ponto de luz, ativar a inteligência para um alinhamento energético com o mundo espiritual superior.
usar a sabedoria. Está dentro de você, está no seu governo. Então não podemos dizer aos grandes mestres que nós não tivemos culpa pela própria queda. Isso não funciona. Existem bilhões e bilhões de espíritos, nas camadas intermediárias, desejando subir e não conseguem. São bem intencionados, mas não basta a boa intenção. Valemos-nos pelo resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso ato. Não adianta você tentar e não conseguir. A tentativa não é mérito. Mérito é o resultado. Então temos que alcançá-lo. Graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso mantenha ativa a chama da nossa sabedoria em nós mesmos durante todo o tempo, para que saibamos aproveitar a cada minuto da nossa existência física. Graças a Deus.